Boas-vindas à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar direto num estudo fascinante sobre padrões geracionais, sobrevivência num ambiente super inóspito e aquela luta antiga, mas incrivelmente atual por recursos básicos. O texto base, o capítulo 26 do livro de Gênesis, traz uma narrativa bem profunda de sobrevivência. É aqui que a busca pela água não só define o destino de nações inteiras, mas também expõe a verdadeira essência da natureza humana. Pensa bem, o que acontece quando a história simplesmente se repete e a batalha definitiva pelo poder não é por ouro, mas por algo tão básico quanto terra e água? Bom, vamos mergulhar nisso. A gente vai acompanhar a jornada de Isaac na terra de Gerar. É uma história riquíssima que mostra, na prática, como os recursos naturais ditavam absolutamente tudo no mundo antigo: a vida, a diplomacia e até a própria capacidade de existir. O relato já começa descrevendo uma crise inicial devastadora, e aqui a gente nota um eco geracional bem direto. Tem uma nova e severa fome na região, e o texto faz questão de frisar que essa crise acontece depois daquela primeira fome lá nos dias de Abraão, o pai dele. Ou seja, a história está se repetindo literalmente. Isaac agora bate de frente com a exata mesma ameaça existencial que o pai enfrentou. É uma pressão brutal pela sobrevivência que o obriga a fazer as malas e buscar refúgio com Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E é bem nesse momento de vulnerabilidade total que vem uma diretriz divina. O Senhor aparece para Isaac com instruções em 3 passos muito claros. Primeiro, não desça para o Egito. Segundo, habite na terra indicada. E terceiro, receba a confirmação do juramento que foi feito a Abraão. A promessa aqui é gigante: multiplicar a descendência dele como as estrelas e abençoar todas as nações. E o motivo para essa garantia é super interessante. Tudo isso acontece por causa da obediência lá de trás do próprio Abraão. A herança, nesse caso, funciona como um escudo de proteção. Mas olha a ironia fascinante do comportamento humano. Mesmo depois de receber essa garantia enorme de proteção, Isaac acaba cedendo a um medo muito profundo. Quando o pessoal da região pergunta sobre a esposa dele, Rebeca, que era uma mulher de grande beleza, ele entra em pânico, achando que os homens iam matá-lo para ficar com ela. Então, qual é a tática de sobrevivência que ele escolhe? A mentira. Ele diz que ela é apenas sua irmã. Pelo visto, aquele ditado tal pai, tal filho é mais antigo do que a gente imagina, né? Isso mostra que, diante do terror da morte iminente, o nosso instinto de autopreservação quase sempre fala mais alto. Claro que essa mentira não ia durar para sempre. O próprio rei Abimeleque olha pela janela um dia e flagra Isaac e Rebeca brincando de um jeito que, deixa bem clara a verdadeira natureza da relação deles. O rei, então, confronta o patriarca com uma realidade muito dura. Ele joga na mesa não só a mentira em si, mas a catástrofe moral gigantesca e o delito que Isaac quase causou para a nação inteira, caso algum habitante ali tivesse se envolvido com a esposa dele. E para evitar uma crise diplomática ainda maior e manter a paz no local, a situação é resolvida com uma intervenção direta do Estado. Abimeleque solta um decreto oficial extremamente rigoroso para proteger o casal. Ele avisa para todo o povo: quem tocar nesse homem ou na mulher dele, com certeza vai ser morto. Com essa ordem estricta do próprio rei, a segurança do casal ali em Gerar fica garantida de forma absoluta, pelo menos por enquanto. E isso ilustra brilhantemente o que acontece logo em seguida. Agora protegido e com a chance de se estabelecer, Isaac finalmente realiza a sua semeadura. E aí, naquele exato ano, um ano que, lembrem-se, começou debaixo da sombra de uma fome assustadora, o resultado é simplesmente um absurdo. Ele colhe 100 medidas. É um rendimento agrícola astronômico, 100 vezes maior. Um salto de prosperidade instantâneo que o texto atribui inteiramente à bênção divina. Imagina só, essa colheita monumental é o estopim para um acúmulo de riqueza super rápido. Isaac passa a ter rebanhos enormes de ovelhas, manadas colossais de vacas e um número gigante de servos. Ele atinge um nível de poder formidável na antiguidade. Só que o sucesso estrondoso sempre cobra o seu preço social. Essa prosperidade abundante que veio tão rápido, imediatamente desperta uma inveja corrosiva e uma hostilidade fortíssima na população filisteia local. E essa inveja não fica só no olhar atravessado, não. Ela vira tática de sabotagem agressiva. Pensa na economia brutal de recursos do deserto. Os filisteus vão lá e atacam direto a base da vida deles, que é o suprimento de água. Eles começam a entulhar e encher de terra todos os poços antigos que os servos do pai de Isaac tinham cavado décadas atrás. Gente, cortar a água usando terra é um golpe direto e impiedoso.
Basicamente, eles estão acabando com qualquer chance de os rebanhos imensos de Isaac sobreviverem por ali. Com as fontes de água obstruídas, a tensão política vai lá no teto. A presença de um estrangeiro com tantos recursos vira um problema intolerável e o rei Abimeleque é forçado a intervir de novo. Só que dessa vez ele decreta um banimento explícito. Aparta-te de nós. E a justificativa é nua e crua. Ele avisa que Isaac tinha se tornado muito mais poderoso que o próprio reino que o acolheu. É literalmente o poder econômico forçando uma expulsão territorial. Vamos avançar e ver como isso se desenrola geograficamente. Isaac aceita o banimento e inicia um recuo tático rápido. Ele sai da cidade de Gerar, monta sua base no Vale de Gerar para depois seguir caminho até Berseba. É lá no vale que começa aquele trabalho pesado e exaustivo de reabrir os poços sabotados de seu pai e devolver os nomes originais para eles. Ele tem que lutar suado para reativar uma infraestrutura vital que foi perdida. E durante esse processo duríssimo de escavação no vale, rola uma descoberta geológica vital. Os servos de Isaac cavam fundo no chão árido e, bingo, encontram uma fonte preciosa do que o texto chama de águas vivas. Aquela água subterrânea fresca e corrente. Mas como a gente já percebeu, essa baita vitória reacende na hora as disputas geopolíticas. Os pastores de Gerar aparecem rapidinho e já reivindicam: essa água é nossa. O atrito pela posse da água é tão intenso que acaba batizando o próprio local da descoberta. Isaac chama esse primeiro poço de Esseque, que significa contenda ou argumentação. É o marco zero de um ciclo bem doloroso e feroz sobre os direitos de uso da água. O nome do lugar crava na paisagem as brigas constantes, mostrando na prática como a busca por algo tão básico sempre gera conflitos profundos. Sem conseguir resolver a disputa dessa primeira fonte, a equipe de Isaac vai tentar a sorte em outro lugar. Mas a coisa só piora. Eles cavam, acham água de novo e a resistência dos rivais vem com força total, só que agora com uma hostilidade muito mais inflamada. Esse segundo poço ganha o nome de Sitna, que se traduz como inimizade ou ódio. A tensão escala de uma simples briga por recursos para um muro profundo de ódio mútuo. Diante de tanta hostilidade, eles levantam o acampamento de novo e cavam um terceiro poço. E aqui rola uma grande virada na história. Nesse novo local, finalmente, ninguém cria caso ou disputa a água. Que alívio, né? Isaac então chama esse poço de Reobote, que traz aquele significado inspirador de lugares amplos ou espaço. O ciclo de conflito acaba e ele celebra, dizendo que agora o Senhor finalmente abriu espaço para eles crescerem sem ameaças. Depois de garantir esse espaço valioso para respirar, o relato acompanha uma mudança geográfica que é bem simbólica. Isaac sobe do vale direto para Berseba. É um retorno triunfante e transformador. Não é só uma subida física do terreno, mas é também uma busca por encerramento espiritual. Ele está procurando firmar um território de paz completa depois de uma jornada super desgastante, fugindo daquele ciclo sem fim de contendas por recursos. O reconhecimento dessa chegada a Berseba acontece por meio de uma experiência climática durante a noite. O Senhor aparece de novo e entrega uma garantia poderosa, que faz um espelho lindo com o comecinho da narrativa. A mensagem central é firme: não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor ao meu servo Abraão. Toda aquela ansiedade da escassez e do ódio é substituída por uma renovação sólida da aliança através das gerações. Então, o ponto crucial aqui é ver como o relato encerra as ações de Isaac logo depois dessa noite. A gente encontra 4 atitudes definitivas. Ele constrói um altar, invoca o nome do Senhor, monta sua tenda ali de vez e os servos dele cavam um poço final. É o pacote completo para criar raízes profundas, sabe? Ele firma a base espiritual, estabelece sua moradia contínua e garante de uma vez por todas a infraestrutura de água no deserto. O que deixa para a gente uma reflexão universal profunda sobre perseverança. Pensa bem, quantas vezes nós temos que suportar e atravessar longas estações de briga e inimizade até finalmente conseguir escavar o nosso próprio Reobote, aquele lugar com espaço suficiente para respirar e crescer em paz. É fascinante notar que, embora os séculos passem, esses ciclos antigos de conflito por espaço e recursos continuam ressoando e moldando a nossa própria história hoje. Fica o convite para a gente continuar observando isso até a nossa próxima análise.